Glória a Deus, estamos dando início aí a mais uma live. Estivemos há pouco tempo aí com o pastor Gilmar, foi assim um verdadeiro maná. Mas agora chegou a hora, né, da gente estar aqui juntos. Todos os dias às 21 horas temos este encontro aqui marcado para estarmos compartilhando a palavra de Deus, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Vamos estar aguardando aí as pessoas chegarem para a gente estar fazendo a leitura de um texto aqui que vai ser forte hoje. Muito, muito, muito forte. Nós tivemos uma live alguns minutos atrás, né? Começamos às 19 horas, foi até praticamente às 20h30, né? Mas já voltamos aqui à nossa live, diária, que nós fazemos aqui todos os dias às 21 horas. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai impactar a tua vida, ok? Aproveita aí, liga para algumas pessoas, né? Convida aí para estar entrando aí, acessando aí o nosso Instagram, para que a gente possa estar, né, compartilhando essa palavra aí que vai ser forte hoje, vai ser forte, tá? Não saia não, que eu já vou ler o texto e eu lhe asseguro que você vai ser muito abençoado, muito abençoado. Aproveita aí nesses 2 minutos, enquanto a gente começa, liga aí para uma pessoa, para outra, ok? Eu não sei se as pessoas, porque participaram da live anterior, pensou que eu não ia fazer agora, né? Então, essa demorazinha aí, mas, bom, eu vou ler um texto, né? Um texto que fica em 1 Samuel, capítulo 13, né? É um texto muito, muito forte mesmo, ok? 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós já vamos estar aqui lendo o texto. Ok? Que diz assim, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, eu vou botar aqui para você ver. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo fixado por Samuel. Mas Samuel não chegava a Gilgal, e o povo desertava. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Ele mesmo ofereceu o holocausto. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida do rei Saul, que foi um rei escolhido pelo povo de Israel, porque eles, na verdade, rejeitaram a Deus e escolheu um rei que reinasse sobre eles. E Deus deu o rei. A história de Saul é interessante porque Saul saiu à busca de ovelhas, Saul saiu à busca de jumentas perdidas e encontrou um reino, né? É engraçado como Deus faz, porque quando Deus quer cumprir um propósito, Deus usa circunstâncias que não tem nada a ver, né? Mas nós entendemos que quando nós estamos no tempo de Deus,
as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida, mesmo que não esperamos, né? Então aqui eu quero falar nessa noite que Deus, ele levantou Saul conforme a vontade do povo, né? Deus sempre, ele manifesta e permite uma vontade para revelar que a vontade dele é maior do que a nossa, ok? Às vezes Deus permite uma outra vontade se manifestar e deixa transcorrer para depois revelar que a vontade que Deus estabelece sempre será melhor, sempre será maior do que a nossa vontade. E a gente vê que Saul, ele recebeu, né, algo assim, tudo pronto. Saul saiu à busca de duas jumentas que se perderam, jumentas de seu pai. E Deus preparou todo um cenário e ele foi levado até um lugar onde já estava tudo preparado. Já tinha uma mesa preparada ali para, né, ungir a Saul. Olha que coisa tremenda, né? E Saul foi ungido. Samuel pegou o azeite, tornou sobre a sua cabeça e ele saiu como rei. Ele recebeu uma surpresa de Deus e não encontrou as ovelhas, mas encontrou um trono, encontrou um reino. Só que tem um detalhe, eu quero chamar a atenção de você nessa noite. Muitas vezes, né, as coisas que vêm previamente prontas, sem que a gente passe por um processo, porque todo propósito, como nós temos falado, tem um processo que é bônus que Deus nos dá no propósito. Processo é bônus, né? E Saul não passou pelo processo, ele já recebeu tudo pronto. Esse é o perigo da gente receber tudo pronto. Por quê? Depois que nós recebemos, é que de fato nós seremos provados. Mas hoje, diante da graça, diante do ensinamento que Jesus deixou através, né, da graça, e nós, de fato, hoje nós aprendemos com Jesus, porque Jesus ele foi um modelo que ele começou do zero, né? É por isso que no reino de Deus tudo começa pequeno, tudo começa de baixo. Há um perigo quando tudo começa pronto, começa de cima, começa sem ser instruído, sem ser mentoreado, sem ser treinado, sem ser preparado. É perigoso. E aqui eu quero chamar a atenção que quando Saul, ele passou a reinar, aí é que ele foi, né, ele foi ser provado, ele foi ser treinado, e Saul recebeu instruções. E Samuel chegou para Saul e disse assim: olha, você vai fazer isso, isso e isso. E vai acontecer isso, isso e isso. Eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo, isso demanda um estudo, ok? Mas vamos pegar só aquilo que eu quero trazer para vocês nessa noite. Então, Samuel recebeu ordens expressas de Deus através do profeta, Saul recebeu ordens expressas de Deus através do profeta Samuel, que ele deveria se submeter a um sistema de regras, e depois o seu reino seria, né, seria consagrado, ou seja, Deus perpetuaria o seu reinado para sempre, mas seria condicionado à obediência, ok? Como a obediência é importante na nossa vida, queridos. A Bíblia diz, você vai ver lá na frente, que o próprio Saul, ele é provado na obediência, por 2 vezes. E aí Deus vai rejeitar a Saul por causa da falta de obediência. E aí Samuel deixa um sistema de regras para ele obedecer, por 7 dias. E Samuel espera os 7 dias se cumprir e Saul obedece, assim, literalmente como ele tinha, né, orientado.
Samuel passou a profetizar, foi cheio do Espírito Santo, ele teve algumas experiências profundas, né, com os levitas, e enfim, ele visitou o túmulo de Raquel, e passou por todo esse sistema de regras. E quando chegou na hora que Samuel falou que ele precisava aguardar, porque ele recebeu uma unção de profeta, recebeu uma unção de rei, mas não recebeu uma unção de sacerdote. E somente o sacerdote poderia consagrar. E o que foi que aconteceu? Samuel esperou, né? E Deus faz isso. Muitas vezes, né? Deus se atrasa somente para saber se nós estamos preparados para obedecer. Porque o tempo de Deus, quando aparentemente se atrasa, é porque Deus está nos provando, né? Deus está nos provando. E Samuel, ele chegou no momento certo ali, fez tudo certinho, e na hora o povo começou a desertar, né? O povo começou a esperar, o povo começou a provocar, começou a pressionar Saul, perdão. O povo começou a pressionar a Saul, e Saul, em vez de obedecer a Deus, ele foi levado pela pressão do povo. E aqui que eu quero chamar a atenção. Saul passou 7 dias cheio de Deus, né? Profetizando pelo Espírito de Deus, né? Foi algo tremendo, algo lindo, mas chegou no momento que ele seria provado. Então ele não obedeceu, ele simplesmente, pela pressão do povo, ele chegou e consagrou. O rei não havia recebido a unção sacerdotal, somente a unção de profeta e de rei, mas de sacerdote não. E ele fez o que Deus não disse para ele fazer, ou seja, ele passou por cima e ele desobedeceu. Aí às vezes a gente pergunta assim, mas Deus não dá outras oportunidades? Sim, Deus dá outras oportunidades, e Deus deu outra oportunidade, porque Deus sempre vai nos dar várias oportunidades, né? Até porque Deus é longânimo. Mas quando se trata assim de uma missão que Deus falou assim, que confiou a Saul essa missão de acabar com os amalequitas, né? Deu a missão totalmente clara, e mais uma vez ele foi e desobedeceu, e ele poupou a cabeça do rei Agag, o melhor do rebanho, e ele trouxe esse despojo, né, das ovelhas, né, do gado, ele trouxe o melhor, e o resto ele exterminou. Mais uma vez ele desobedeceu. E aí que eu quero entrar na questão, porque a primeira unção não lhe havia garantido a perpetuidade do seu reino. E essa bênção seria alcançada pela obediência, né? Seria alcançado pela obediência. E ele foi provado exatamente na obediência. Por quê? Porque Saul, ele não começou do zero. Saul começou de cima. Olha que Davi já foi ao contrário. Davi começou do zero. Davi foi escolhido por Deus. Não foi o povo que escolheu Davi, foi Deus. E Deus falou: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade, né? Então o que acontece? Davi começou de lá de baixo, Saul começou de cima. E é aqui que está o perigo, porque ele foi provado na obediência. E porque ele foi provado 2 vezes, as 2 vezes ele falhou, e a missão era árdua, era grande. Então o que foi que aconteceu? Deus simplesmente cortou o reino de Saul. Deus rejeitou a Saul. E aí falou para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Hoje eu cortei o seu reino, né?
e já escolhi um que é melhor do que ele para reinar no seu lugar. É assim que Deus faz quando nós somos desobedientes. Então o que acontece? Saul tinha uma característica que eu queria compartilhar com você. Saul sempre tinha justificativas nas suas palavras. Era um cara bom de argumento. Um cara bom de argumento. Irmãos, você, por melhor que você possa arguir contra Deus, a palavra de Deus, você nunca vai vencer. Porque Deus sempre tem, né, a palavra mais certa. Na verdade, nós é que temos que nos submeter e obedecer ao Senhor, né? Então, eu acredito aqui, queridos, que Deus sempre deixa essas lições para nos instruir, para nos ensinar. O reino de Deus, você vai ver em Jesus, contando todas as parábolas, que ele sempre começa pequeno. E tem gente que quer começar grande, tem gente que quer começar de cima, tem gente que não quer passar pelo processo. E o processo é doloroso, mas é importante. E a gente tem que obedecer. É aqui que eu quero chamar a atenção, porque nós temos 2 parâmetros aqui de modelos, né? Se eu for olhar um pouquinho para trás, você vai ver que o modelo de Adão. O modelo de Adão foi o mesmo modelo de Saul. Só que Adão, ele veio pronto. Ele não teve infância, ele não teve adolescência, ele não teve juventude. Adão já veio adulto, né? E ele estava ali também sendo provado no teste da obediência. Eu quero chamar a atenção que isso é muito grave, isso é muito sério, né? Ele foi provado no teste da obediência. Deus falou assim, olha, existe aqui todas as árvores desse jardim. Hoje, aproximadamente, segundo os historiadores, nós temos mais de 300.000 espécies de árvores. Vamos supor que todas essas árvores estavam no jardim, mas tinha uma só que Deus falou para Adão e disse, olha, você não vai comer do fruto desta árvore, porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Então, Adão tinha 1001 possibilidades para desfrutar para o que Deus deixou para ele. Ele só tinha uma possibilidade de erro. Você tem 1001 de acerto e uma de erro. E ainda você vai e desobedece e vai naquela que Deus mandou não comer e você come, pelo amor de Deus. Aí, meu Deus do céu. E aqui eu queria chamar a atenção que existe a palavra, a revelação direta, né? A comunicação direta foi a que Deus fez com Adão. Deus falou com quem? Com Adão. Deus falou com Adão, você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, de 300.000 que estavam no meio do jardim, Deus ainda coloca no meio do jardim. Simplesmente para você entender que com Deus não tem confusão, não tem meio termo, não tem trapaça. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no final do jardim, no canto do jardim, para que Adão não visse, né? Ficasse lá escondida, não. Deus coloca no meio, porque quando Deus lhe dá uma ordem, Deus é claro na ordem que ele te dá. Então, Deus colocou no meio para você passar todos os dias e ver e ter essa consciência de que você não pode comer. Então, Deus comunicou diretamente com Adão. E Adão sabia disso, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Mas o diabo é astuto. Escuta isso que eu vou lhe falar. O diabo é astuto. O diabo vai pegar pessoas mais próximas de você, que certamente tem credibilidade e pode te influenciar para você desobedecer a ordem de Deus. Aí o diabo vem de forma sagaz, usando a palavra distorcida que Deus falou, né? A verdade distorcida, isso é engano. A gente tem que ter cuidado com os enganos. E aí Eva caiu no laço do diabo. E quem é que o diabo vai usar para poder agora, né, fazer pecar ou desobedecer a Deus? A pessoa mais próxima de você. A pessoa que mais
exerce um nível de influência sobre você. Cuidado. Porque quando Deus dá uma ordem expressa, meu filho, não tem ninguém que venha sobrepujar, que venha... A gente corre risco. E aí, Eva chega para Adão, né? Chega para Adão e consegue influenciar, envolver Adão, e Adão vai lá e desobedece. E o pecado se estabelece, entra a morte, e infelizmente veio a maldição na vida do homem por causa da desobediência. Esse pecado da desobediência é um pecado que vai trazer muitas surpresas no dia do juízo. Porque a obediência é tão sério que quando você obedece, há um sistema de bênçãos já esperando para te acompanhar. Mas quando você desobedece, é um sistema de maldição. Então, queridos, essa palavra é muito forte, é muito séria, porque nós precisamos pregar sobre isso. Infelizmente, tem muita gente hoje, trata a obediência como algo natural, algo corriqueiro, e é uma coisa espiritual. E aí a gente vai para Saul agora, porque Saul veio no mesmo modelo de Adão, veio pronto. Né? Veio pronto. E aí Deus dá o trono a Saul, mas agora submete ao sistema de obediência. E diz 7 dias, você vai fazer isso, 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 isso. Né? E Saul faz. E depois, chega no finalzinho, ele desobedece. Aí Deus dá outra oportunidade, ele vai e desobedece. Então a pergunta é possível fazer a obra de Deus na desobediência? Não é possível. Ou melhor, é possível você fazer a obra de Deus sem obedecer a Deus? Sim, é possível. É possível fazer a obra de Deus sem Deus? É possível. Só que nós temos que ter aqui discernimento de espírito. Saber onde é que Deus está e onde Deus não está. Porque nem tudo que fala em nome de Deus é de Deus, porque até o diabo fala. Então, Saul chega a desobedecer pela segunda vez, e na segunda vez é taxativo, Deus vai lá e corta. E Deus, até quando terás pena de Saul, havendo eu, o Senhor, havendo eu já rejeitado. Então Deus rejeita Saul. E aí Samuel vai lá e traz uma palavra dura sobre Saul, que todos nós conhecemos, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor, diga comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Samuel chega para Saul, né? Olha que coisa, eu vou ler aqui, que você vai acompanhar comigo. Samuel diz lá no capítulo 15, versículo 22. Então disse Samuel, acaso, vamos lá que você vai acompanhar. Acaso o Senhor se compraz muito mais em holocaustos e em sacrifícios do que na obediência à sua voz? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o escutar as suas ordens vale mais do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Porque desprezaste a palavra do Senhor Jeová, ele também te desprezou como rei. Ele desprezou como rei. Então a gente observa, queridos, que Samuel ainda teve misericórdia. Só que Deus já tinha interceptado. Deus já tinha chegado a rejeitar a Saul e disse, olha, chega, Samuel, não adianta agora você interceder, não adianta você agora, né? Profeta representa Deus,
Mas não adianta o profeta estar intercedendo, que quando Deus dá um basta, acabou. Foi o que aconteceu lá com Elias, né? Deus deu um basta em Elias e falou: chega, Elias, volta pelo caminho de Damasco, de onde veio, e agora você vai fazer isso, você vai ungir outros no seu lugar para fazer o que você deixou de fazer, né? E nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque quando Deus dá um basta, chega, a gente acaba perdendo o favor de Deus. E nós temos por mania querer sempre contra-argumentar. Saul era muito bom de argumento. Saul tinha justificativa para tudo. A diferença, né, de Saul para Davi é que Davi, ele nunca contra-argumentava com Deus. Ele nunca, né, chegou a questionar a Deus acerca de alguma coisa, porque ele sabia que Deus sempre, né, sempre tem a razão. Deus sempre, né, está na posição certa. Ele é Senhor e nós somos servos. Ele manda e nós obedecemos, né? Então a gente precisa reconhecer a posição e não questionar o Senhor. Isso é rebeldia. Uma pessoa que está debaixo de uma autoridade, bater de frente contra a autoridade, isso é rebeldia, né? Então Deus permite até algumas circunstâncias na nossa vida só como teste para saber se aquela pessoa vai obedecer ou não. Porque se você se lembra lá de Noé, né? Noé falhou, ele cometeu um pecado ali, estava embriagado dentro da sua tenda, e foi lá o seu filho Cão e expôs a autoridade, expôs a nudez, a vergonha do seu pai. Foi lá, chamou seus irmãos e mostrou, fez aquela maior algazarra, né? E depois seu pai soube do que aconteceu. Seus irmãos tiveram uma conduta, uma postura totalmente diferenciada, né, de honra, cobrindo a autoridade, e Noé fez uma reunião e tá bom. Até porque a gente precisa entender que questão de autoridade, Deus não negocia. Deus não negocia questão, princípio de autoridade, né? E aí Noé chegou e trouxe uma palavra de maldição sobre a geração de Cão e abençoou a geração de Sem e de Jafé, porque um erro de uma autoridade constitui-se em um teste diante dos seus liderados. O fato de um líder errar não autoriza alguém que está debaixo da autoridade expor a sua autoridade ou bater de frente. É o que está acontecendo hoje no Brasil. A autoridade máxima do nosso país chama-se Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. E os governadores e prefeitos estão debaixo, nesta hierarquia, estão debaixo da autoridade do nosso presidente. Estão expondo ao presidente, estão batendo contra o presidente, estão tentando destruir, né, o presidente. E o que vai acontecer? Eles estão atraindo maldição para eles. Eu estou falando aqui pelo princípio da palavra de autoridade, que é impossível que essa palavra, né, não se cumpra. É impossível que não se cumpra. Por quê? Porque Deus é quem estabelece a autoridade. Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, e aquele que resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e trará para si mesmo condenação. Então, queridos, é um quadro que se aplica aí dentro de todos os segmentos da sociedade, principalmente no governo. Então, o que aconteceu? Samuel era profeta, ele representava o próprio Deus. E ele chegou para Saul e estabeleceu o sistema de regras, onde Saul foi lá e descumpriu, bateu de frente, desobedeceu. E o próprio Deus foi lá e bateu o martelo. Acabou, Saul, acabou. Já escolhi um que é melhor do que ti. Porque Davi, olha a característica de Davi. Davi pecou muito mais do que Saul. Mas Davi tinha uma característica que ele tinha uma capacidade de voltar, de se arrepender e obedecer, mesmo errando. Isso significa que você pode até errar, mas seja inteligente. Mesmo errando, mas volte e obedeça, porque Deus é um Deus de misericórdias.
Mas a desobediência traz morte. A desobediência, aleluia, a desobediência traz, né, destruição. Pecado que vai trazer surpresas naquele dia será a desobediência. Foi o mesmo pecado que trouxe a maldição à raça humana. E tem muita gente em desobediência. E aqui eu digo, é possível fazer a obra de Deus em desobediência? É. Porque Deus, o apóstolo Paulo diz que importa que a palavra seja pregada ou por contenda, ou por dissensão, ou por discórdia, ou por desobediência, importa que seja pregada, mas o fato de você estar sendo um instrumento para pregar a palavra de Deus não qualifica você e não valida você no processo, né, de cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Então, o que eu preciso entender, meu amado, que é possível fazer a obra de Deus sem Deus, fazer a obra de Deus no princípio luciferiano, fazer a obra de Deus com boa vontade, e assim, tem muita gente assim. O que está faltando é discernimento de espírito. O fato de você estar pregando a palavra de Deus não te qualifica e não te, coloca no nível de aprovação do reino. E aí é que a gente precisa, ter humildade para poder parar e, se for possível, aprender de novo. E Deus nos ensina aqui através do rei Saul. O rei Saul era bom de argumento. Você sabe de uma coisa? Gente boa de argumento não tem humildade. Gente que sempre se auto-justifica não tem humildade. Em outras palavras, é soberbo. E com o soberbo, Deus trata diferente. Deus abate, Deus destrói. Deus não aguenta olhar para um soberbo porque ele vê Satanás. Então é aqui que eu quero chamar a atenção, meu amado. A obediência é algo, que se coloca em risco o propósito de Deus na nossa vida. Saul perdeu o trono porque desobedeceu. E foi uma atribuição grande que Deus deu a um líder. Deus falou para Saul, olha, tu vai exterminar a raça de Amaleque, eu quero apagar a memória de Amaleque. Por quê? Esse povo é um povo que afronta Deus, é o inimigo de Deus, representava o inimigo de Deus, Satanás, e Deus queria apagar a memória de Amaleque. O primeiro teste de Saul, desobedeceu e ele consagrou. Ele não podia consagrar, consagrar porque ele não era sacerdote, ele não tinha unção sacerdotal. Mas na segunda, Deus falou, ele extermina a raça de Amaleque, ele foi lá e desobedeceu, ele poupou o melhor dos animais, poupou a cabeça, poupou o rei, porque naquela época, quando você trazia o rei como refém, isso dava glória para o homem, mas ele foi no modelo dos homens, e o problema é esse, que muita gente está indo no modelo dos homens e está errando no modelo de Deus. Então, querido, Deus chegou para Samuel e disse, por que você tem misericórdia de Saul? Se eu já o rejeitei, esse é o grande perigo, porque a gente fica brincando com as ordens de Deus, e Deus não tem o culpado por inocentes. E aí que é o problema. Não podemos ter argumentos contra Deus, sabe por quê? Porque você se ensoberbece, você quer se colocar no mesmo nível de Deus para se defender, e você tem que ter o que? A humildade. Senhor, eu errei, eu pequei como Davi. Eu errei, pequei tão somente contra Deus, rasgou as suas vestes, e na hora o Senhor entra em ação. O teu pecado foi traspassado, não morrerás. Agora, é claro que tem consequência. E é isso que eu quero falar nessa noite, porque essa palavra é muito forte. Está faltando gente que confronta a igreja, que confronta, queridos, as pessoas que têm cabeça dura. O povo de Israel não entrou na terra da promessa, porque era um povo de dura cerviz, e Deus teve que levantar uma nova geração, porque aquele povo trouxe o Egito dentro dele, era um povo difícil de ouvir, de se quebrantar, um povo difícil de se converter, e hoje nós temos visto dentro da igreja esta mesma postura de gente de dura cerviz, gente que é difícil de obedecer, gente que tem argumento para tudo, mas não obedece o que Deus manda. E aqui é que eu quero chamar a atenção. Eu estou sendo duro aqui porque o Espírito de Deus brada dentro de mim.
Eu sou uma pessoa que eu aprendi a obedecer. E por causa do temor a Deus eu obedeço. Deus falar alguma coisa comigo, acabou, isso é lei, não tem contra-argumento. Ainda que eu tenha dúvida que se foi Deus ou não, eu ainda vou, peraí, por acaso pode ser Deus, e se for Deus e eu desobedecer, eu estou ferrado, mas eu vou agora fazer prova, eu vou buscar na palavra, eu vou agora entrar com Deus para poder saber se realmente é Deus ou não é. Mas eu não posso perder o temor de Deus, querido, não posso agir naturalmente. Então, aí é que vem a questão. Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Porque eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o escutar as suas ordens vale mais do que a gordura de carneiros. Irmão, tem que escutar a ordem de Deus, tem que obedecer, está alinhado aqui essas duas coisas. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Uma pessoa que não obedece está na mesma linha, está na mesma perspectiva da rebelião. Porque o desobediente é rebelde. O desobediente é rebelde. E a Bíblia está dizendo aqui que o rebelde é feiticeiro. E a obstinação é como a idolatria. Aí entra uma outra questão, que era uma característica forte na vida de Saul. Ele era obstinado. O que é obstinado? É aquele que não aceita, né, ser confrontado. É aquele que não tem humildade para reconhecer que ele pode estar errado, que ele tem que ouvir, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a pessoa precisa pelo menos ouvir. Não, eu vou ouvir e ela vai me convencer. E se eu estiver errado, eu vou ter humildade para poder voltar e reparar o meu erro. Amém? E é isso que eu quero mostrar aqui, amados. O obstinado, né, é a pessoa que sempre vai se justificar, vai ter sempre argumento para não reconhecer o seu erro. E a pessoa que reconhece o seu erro, olha aí a diferença de Saul para Davi. Davi não tinha problema de voltar, de se quebrantar, de se humilhar, de se lançar no chão, de reconhecer que ele que estava errado. E na mesma hora Deus chegava para Davi e perdoava os seus pecados. Então essa é uma característica assim que agrada muito o coração de Deus. Deus não quer que você, não vai exigir de você perfeição, porque ele sabe que você não é, mas vai exigir de você humildade, a capacidade de voltar, a capacidade de reconhecer os seus erros, de você dizer assim, eu errei, eu estou errado, né? Eu aceito a correção, eu dou a mão à palmatória. Não tem, isso é humildade, isso é muito lindo. Jesus deu exemplo, Jesus mostrou que o modelo de Deus aprovado é esse modelo que ele mesmo deu exemplo, porque Jesus, ele nasceu, né? Jesus não veio pronto, como Adão, como Saul. Jesus nasceu, Jesus foi menino, Jesus teve infância, Jesus teve adolescência, Jesus teve, né, juventude e até atingir o nível de maturidade. Olha que coisa linda, os rabinos na época lá em Israel, eles só eram reconhecidos como rabino após os 30 anos. Ele tinha que completar essa idade, que era a idade da maturidade, 30 anos. E Jesus não começou o ministério dele exatamente porque essa tradição judaica acerca dos mestres, dos rabonis da Galileia, né, ele se submeteu, né? Se era uma tradição, ele na hora, não tem problema, eu vou me submeter, eu vou esperar 30 anos, porque ele era homem, ele tinha que dar o exemplo. E ele esperou 30 anos, pronto, aí ele foi apresentado pelo próprio Deus. E aí pronto, seu ministério foi de vento em polpa e atingiu o seu propósito em 3 anos e meio. Ok? Então, Jesus foi o modelo que deu certo. Modelo que começou de baixo. Modelo que cresceu, ele aprendeu obediência, ele aprendeu submissão, ele cresceu na graça, no conhecimento dos homens e no conhecimento de Deus e na sabedoria. Ele foi exemplo, ele foi modelo. Então você, meu amado, por maior, né, conhecimento que você tenha, né, você pode ter uma patente alta no Evangelho, pode ser
né, bispo, apóstolo, semideus, mas nunca deixe essa característica que foi a marca, né, do ministério de Jesus Cristo, que foi a humildade. Ele foi humilde. Paulo diz lá em Filipenses 2,5 que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumindo e vestindo a roupagem humana, foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente. Então aqui eu deixo para vocês essa palavra, para que você possa refletir, né? Porque a obediência, ela é um princípio que vai, né, que vai deixar muita gente abençoada, né? Quando nós obedecemos, porque obedecemos, nós somos abençoados. Agora a desobediência vai deixar muita gente fora dos céus, né? Então, quando Samuel disse que a obstinação é como idolatria, por quê? Porque a pessoa se coloca, né, no mesmo nível de Deus. Em outras palavras, ele ocupa o centro da sua vida. O obstinado, ele se coloca no centro da sua vida, ele não ouve ninguém. Ele não tem humildade para reconhecer erros. Ele não tem humildade para voltar. Então ele se coloca, né, no centro da sua vida. Então o que acontece? Ele ocupa o lugar de Deus. Nunca confessa e reconhece o seu erro. Sempre se justifica. Então Saul era obstinado porque ele tinha sempre argumento. Olha, com Deus, com Samuel, que era um representante de Deus. Então a gente aprende aqui, amados. Tudo isso é para a gente aprender. É para a gente ter humildade e falar, poxa, eu estou errando nisso aqui, olha, eu não posso ser obstinado. Porque o obstinado, ele é arrogante, ele é presunçoso. O obstinado, ele acaba sendo, né, alguém autoritário, alguém que é, né, soberbo, né, prepotente, né? Vocês se lembram do rei Uzias? O rei Uzias, enquanto ele era pequeno, Deus prosperou ele. Deus colocou um profeta chamado Zacarias, né, e mentoreou, e nutriu, e pastoreou, e acompanhou ali, né, o ministério do rei Uzias. E por causa de Zacarias, Deus abençoou a Uzias, e ele se fortificou, se tornou poderoso. Uzias foi um dos reis que mais reinou na terra, né? Então Uzias se tornou grande. Quando o perigo está aí, quando a pessoa se torna grande, ele acha que ele não precisa mais de ninguém. É por isso que nós precisamos sempre dar uma passeada na nossa manjedoura, no lugar onde nós nascemos. É lá que Deus vai nos mostrar de onde nós viemos, a nossa humildade, a nossa raiz, né? Porque Deus vai nos levar a lugares altos. E quando nós estivermos nos lugares altos, a gente não deixar isso tomar o nosso coração. Ser humilde, ser uma pessoa simples, né? Achar que você é o rei, você é o todo-poderoso, que você é o fora da lei, todo mundo tem que se... Não, peraí. Mesmo você estando numa posição, seja humilde. Mesmo você sendo grande, seja humilde. Olha aí o presidente Bolsonaro, um cara humilde, né? É humilde ou não é? É humilde pela postura dele. Agora, o cara é o chefe da nação, é o mandante, é o mandatário da nossa nação. Está acima de qualquer outro governante, mas é humilde, e por isso Deus abençoa, né? Então, o perigo é você achar que você, né, está acima de tudo, mesmo estando numa posição, né, superior, mas seja humilde. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, sabendo de onde veio, e mesmo recebendo todas as coisas das mãos do Pai, e sabendo para onde ele voltaria, então ele se humilhou. Olha que coisa linda, meu irmão. Então, Uzias, ele achou que não precisava mais de ninguém para aconselhá-lo. Ele chegou lá no templo para ocupar também, como Saul, o papel de sacerdote para sacrificar. E aí o sacerdote chegou, não, rei, esse não é função sua, você não pode fazer isso. Mas ele foi lá arbitrariamente, achando que ele era Deus,
E sabe quem foi que parou ele? Foi o próprio Deus. Deus veio, chegou no templo e parou Uzias com uma lepra na testa, né? E botou Uzias no lugar dele. E Uzias terminou o seu reino leproso, né? Terminou o seu reino reprovado. Irmãos, o mais importante é a gente ter humildade, mesmo errando, mas acertando e concluindo o nosso tempo, o nosso reinado, né? O nosso fim, né? Agradando o coração de Deus. Isso é muito lindo. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele reconheceu o seu erro e Deus o honrou, né? Até o fim. Até o dia de hoje, Davi tem sido honrado, né? Pelo nosso Deus, porque Deus prometeu por causa da sua humildade. Então eu encerro essa live nessa noite. E eu vou aqui responder algumas questões, tem muita gente até perguntando aqui, porque é muito importante essa questão da obediência. Porque o obediente é humilde, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Irmãos, só aprende quem obedece. Só aprende quem se coloca na posição como discípulo, que é ensinável, né? E é humilde, né? Porque o arrogante, o prepotente, o presunçoso, ele não é humilde, ele é obstinado e ele não ouve ninguém, ele acha que ele é o dono da razão e ele acha que não precisa de ninguém para aconselhá-lo. Então, esse é o grande problema hoje que nós estamos enfrentando. Se você está passando por um problema onde Deus falou alguma coisa com você, simplesmente obedeça. Se você não obedeceu, volta agora, como Davi, volta, tem essa capacidade de se humilhar, de reconhecer e de obedecer. E não venha afrontar a Deus, porque senão você vai se dar mal, né? Então seja humilde, não seja como Saul, seja como Davi. Então eu encerro aqui essa minha palavra aqui, porque eu já preguei demais hoje. Já preguei 1h30 aqui juntamente com meu amigo pastor Gilmar, e estou aqui, né, cumprindo esse protocolo aqui de nós estarmos aqui às 21 horas, né? Estamos batendo esse papo aqui para também abençoar, né? Quanto mais palavra, mais o povo de Deus está sendo abençoado, né? Então tem muita gente que nunca foi tão ministrado na vida como está sendo. Você vê que a pandemia, tudo contribui, né? Tudo coopera, até para isso está cooperando. Você está sendo ministrado aí todos os dias, né? Que às vezes você não pode estar na igreja todos os dias, mas pelo menos aqui você, né? Eu quero também fechar aqui e dizer uma coisa para você. Olha aqui, Lúcifer, uma coisa interessante. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Deus faz pela nossa vida, pelo propósito que Deus tem na nossa vida, né? E muitas vezes nós não nos conformamos com o que Deus fez e queremos mais. Eu quero lhe dizer uma coisa: o lugar do seu sucesso é você ficar no lugar que Deus escolheu para você. E onde Deus escolheu é o lugar que Deus vai te honrar. E o que Deus vai fazer já está tudo predeterminado, porque Deus faz tudo perfeito. Dentro da sua estrutura, Deus vai te honrar como nunca você foi honrado em toda a sua história. Então se submeta, né? Seja grato a Deus, seja humilde e receba o que Deus tem para você. Olha o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer foi a maior criação que Deus então havia feito. Deus fez perfeito em formosura, ele passeava entre as pedras afogueadas, ele pisava em ouro, ele era responsável pelo jardim de Deus, pela adoração celestial. Que privilégio! A luz de Deus refletia sobre ele, por onde ele passava, ele transmitia, né, a luz de Deus, né? Ele portava a luz de Deus. A luz de Deus resplandecia sobre ele. Então ele achou que era pouco. Ele achou que era pouco e queria ser igual a Deus. Então quando ele construiu dentro dele uma ideia: eu, subirei até o mais alto céu, sentarei no trono de Deus, serei parecido com o Altíssimo, serei adorado como Deus, como Altíssimo. Então, qual foi o problema? Ele construiu dentro do coração. Olha que Deus, na sua misericórdia, Deus dá a oportunidade para a gente se arrepender, né? Aí, quando ele fez com aquele sentimento dentro dele, fosse ativado dentro dele, ele se transformou em Satanás, como inimigo de Deus. Então eu quero dizer para você uma coisa: o tempo que levou um anjo de luz se transformar num anjo de treva, ou seja,
Lúcifer ser transformado em Satanás, em adversário de Deus, o tempo que levou, você sabe qual foi o tempo? Foi somente o tempo dele ativar um sentimento errado dentro dele. No momento que ele ativou a desobediência, no momento que ele ativou, né, essa rebeldia, ele se transformou em anjo de trevas. Ele nem precisou subir, literalmente. Mas no momento que ele ativa, isso é que eu quero que você entenda. No momento que você ativa dentro de você um sentimento errado, é o tempo que o inimigo vai entrar para poder mudar tudo na tua vida. Isso é muito forte. Então eu deixo para você refletir, para você estar sempre atento, estar em obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus teve que obedecer no Getsemane para sacrificar no Calvário, porque Deus jamais receberia o sacrifício de Jesus no Calvário se antes ele não obedecesse, porque Deus não recebe sacrifício de desobediente. Sacrifício de desobediente é sacrifício de tolo. Então, se você vai sacrificar, fazer uma obra, um jejum, uma consagração, vai fazer uma campanha para Deus, mas em desobediência, é sacrifício de tolo. Deus não vai receber. Jesus teve que obedecer, era o modelo aí. Obedeceu no Getsemane, aí pronto, agora ele pode sacrificar no Calvário. E aí Deus recebeu. Então é isso que você precisa entender. A obediência vai determinar o seu destino. Ao lado de Deus ou longe de Deus. Porque a obediência é uma das prerrogativas que desde o princípio, que começou trazendo maldição, mas também vai terminar trazendo bênção ou exclusão, ou estar afastado de Deus para sempre. É o que Jesus falou, que naquele dia haverá muitas surpresas. Muitos que no nome dele dirão: Senhor, não profetizei. Quem é que profetiza? Quem está dentro da igreja. Não profetizei no teu nome, não expulsei demônio. Quem é que expulsa demônio? É no nome dele. Não falei em mistério em outras línguas. Quem é que fala? É no nome dele. E o Senhor dirá àquelas pessoas, não estou profetizando para você, dirá àquelas pessoas: apartai-vos de mim, vós malditos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é exatamente, né, uma rebelião contra Deus, contra a autoridade e a verdade de Deus. Pessoas que, né, infelizmente, estão em desobediência, em rebelião contra a verdade, contra a palavra de Deus, né? E Deus vai julgar a iniquidade, vai trazer juízo sobre a iniquidade. E hoje, nessa pandemia, Deus está trazendo juízo sobre a iniquidade. Essas pessoas rebeldes, que afrontam Deus, que tentam desfazer a verdade de Deus com a mentira, né? Tudo isso é iniquidade. Então a gente sabe que certamente o que está escrito há de se cumprir, queira o diabo ou o inferno ou não, mas a verdade vai ser estabelecida e cumprida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui agora, nesses poucos minutos, que eu quero orar por você, né? Eu quero orar por você. Se você tem alguma pergunta, né? Nós estamos aqui nessa live que praticamente hoje, né, fizemos dose dupla aí. Mas você que acompanhou, eu tenho certeza que algum ensinamento, alguma instrução, né, você segurou aí. E eu queria que você aplicasse, que você vivesse, porque Deus, ele gosta de gente que leva Deus a sério, que a palavra de Deus a sério, gente determinada, que sabe o que faz, que sabe o que quer, ok? Então, receba em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Eu quero declarar a verdade de Deus sobre a tua vida. Deus não é Deus de engano. Deus não é Deus, né, de farsa. Deus não é Deus, né, de distorção. Deus é Deus de verdade. É Deus da palavra que é a verdade, que não passará, né?
Passarão céus e terra, mas a palavra há de se cumprir. Eu abençoo a tua vida nesta noite, declaro a verdade de Deus, a bênção do Senhor, né, sobre ti, e que Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor incline o seu rosto sobre ti e te dê mais paz, alegria, saúde e prosperidade. Né? Encerramos aqui a nossa live. Eu queria lembrar que amanhã pela manhã nós temos o culto da primícia às 9 horas. É um culto muito abençoado. A nossa igreja está diariamente com os cultos presenciais. Hoje mesmo ligou uma irmã para mim: pastor, e a igreja está aberta? Claro que está aberta. A igreja nunca fechou. E nem vai fechar. Vai fechar no dia que Jesus, né, levar a igreja para o céu. Né? Então nós que somos igreja, nós vamos ser arrebatados. Ok? Então aí, a nossa irmã Daildes aí, ó, tá firme aí, ó. Amanhã, culto das primícias, já tinha anunciado aqui, culto das primícias, né? Tá sendo uma bênção. E à noite temos o culto de libertação com o pastor Alfredo, também é uma bênção. No sábado, outro culto abençoado lá com a presbítera Carla, né? Culto de oração. E aí, continuamos, né? A Daildes aqui, irmã Dai, diaconisa Dai, é responsável pelo culto de amanhã, está convidando aqui vocês para estarem amanhã. Inclusive, a semana passada eu preguei uma palavra nesse culto que foi a glória de Deus, foi tremendo. E amanhã não vai ser diferente, não sei quem é que vai pregar, se é o pastor Ramalho, ou quem é que vai pregar, mas vai ser bênção de Deus, ok? Então, eu queria também lembrar você que presbítera, minha filha, me perdoe, presbítera Adaildes, né? Presbítera Adaildes, não sei, minha cabeça estava voando aqui. Então, não esqueça de você manifestar a sua fidelidade a Deus, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, sacrificando ao Senhor. Nesse tempo de pandemia é que Deus prova corações, é que Deus vê quem verdadeiramente é fiel. Porque tem gente que não pisa o pé na igreja, mas não está nem aí. Nem sequer se atenta para também devolver o que é de Deus. Porque sabe o que acontece? Quando você não devolve o que é de Deus, você está roubando o que é de Deus. Né? Segura aí agora aqui que eu vou bater pesado aqui. Ó. Quando você não devolve o dízimo, você está, né, roubando ao Senhor. Né? Eu sou bem sincero, tem gente que pode não ser crente aí, mas as pessoas vão me conhecer falando a verdade. Né? Eu vou me revelar aqui, porque eu sempre vou ser assim, lá no culto, com o microfone ou aqui nas lives, eu vou falar a verdade, né? Porque o meu negócio aqui é com Deus, é agradar o coração de Deus, é falar a verdade, né? E obedecer, levar o povo à obediência, né? Se não dizimava, então passa a obedecer e vai dizimar agora, ok? E também sacrificar em fazer, né, ofertas ao Senhor, porque quando você devolve o seu dízimo a Deus, você não está dando nada não, você está simplesmente cumprindo uma obrigação que é devolver o que não é seu, é dele. Agora, quando você oferta, aí sim, você usa a generosidade, a liberalidade do teu coração para cumprir também um outro princípio, que a Bíblia diz: dai e vos será vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que você medir, você também será medido. Você não mede com o dízimo, você mede com a oferta. Então você é quem determina a colheita que você quer, né, desfrutar. Porque a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você semeia, você colhe. Se você não semeia, você não colhe. Então, querido, pelo amor de Deus, Deus está provando o seu coração nesse tempo de pandemia, a sua fidelidade ao Senhor. Então faça isso, né? A igreja, nesse momento, ela precisa, né, honrar os seus compromissos. E Deus levantou, foi você, para poder ser mordomo e dispenseiro e administrador dos recursos de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos lá no culto, né, orando pela sua vida. E amanhã à noite, mais uma vez, às 21 horas, eu espero você, em nome de Jesus. Beijo no coração. Deus abençoe você e te livre dessa pandemia e desse vírus maldito que veio para atormentar a mente dos servos de Deus. Shalom, beijo mais uma vez.